Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, contigo e com a tua família. Estou de volta, dando sequência à série As Obras Feitas por Jesus Cristo. Hoje eu vou falar sobre a 14ª parte, que é a figueira infrutífera ou a figueira seca. A figueira é uma das 3 árvores que são símbolos de Israel, a nação eleita. As outras 2 são a videira e a oliveira. Você que é novo aqui, bem-vindo. Na playlist do canal tu vais encontrar páginas com assuntos diversos, tá certo? Fique aqui, não saia, faz a tua inscrição, faz o teu comentário, dê o seu like, fica aqui, não saia. Então vamos começar, sem aproveitar todo o tempo. Vamos ver 2 situações que aconteceram antes da figueira, que a figueira secou. No início do capítulo, a gente vê a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Inicia-se a última semana que antecede a sua paixão. É uma das raras ocasiões em que Jesus permitiu ao povo expressar seu entusiasmo de maneira natural. No versículo 9 diz: E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A entrada humilde de Jesus é uma ação simbólica para demonstrar que o seu reino não é deste mundo, mas que o seu reino é espiritual. No capítulo 12 de João, ele explica o motivo desta manifestação de entusiasmo popular. Era por saberem do milagre da ressurreição de Lázaro. Vemos toda a resposta de Jesus à censura dos fariseus, quando lhe perguntaram: ouves o que estes estão dizendo? Repreenda os teus discípulos? E respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Se estes se calarem, as pedras clamarão. Jesus testifica publicamente o que é o predito rei e Messias de Israel. Foi profetizado por Elias e Zacarias. A multidão o aclamava à sua chegada, alvoroçou toda a cidade. Chamaram Jesus de o profeta de Nazaré da Galileia, um mensageiro de Deus enviado ao seu povo. A purificação do templo. Nós observamos aqui no livro de Mateus, ele vai direto ao assunto da purificação do templo. Depois de expulsar os que ali vendiam e compravam, chegaram-se a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. O Evangelho de Marcos dá um pouco mais de informações, lembrando que Marcos andou muito tempo com o apóstolo Pedro e com certeza ouviu muito acerca do ministério de Jesus. Marcos escreve que Jesus, após ter entrado em Jerusalém, foi ao templo e, tendo observado tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12 apóstolos, a uma distância de 3 quilômetros dali. Talvez ele ficou na casa de Lázaro, né? E no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome e, avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Agora, Jesus começa a purificação do templo. Entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio. E ensinava, dizendo-lhes: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes feito covil de salteadores. No Evangelho que Lucas escreve, ele nos dá informações que não contém nem em Mateus nem em Marcos.
depois da entrada triunfal de Jesus e da resposta que Jesus deu aos fariseus porque queriam que o povo se calasse, quando chegou perto e viu a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixando em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Então, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam. O Evangelho de João, ele cita a primeira purificação do templo, que foi no início do ministério de Jesus, no capítulo 2 de João. E no capítulo 12 de João, ele cita apenas a entrada triunfal de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas, eles falam da segunda vez que Jesus entrou no templo e purificou da iniquidade. Jesus, ao expulsar aqueles que compravam e vendiam no templo, manifesta seu zelo pela genuína santidade entre os que dizem adorar a Deus. Neste incidente, vê-se no Senhor Jesus indignação, força moral, domínio sobre o mal, zelo e amor pela santidade da casa de Deus e o cumprimento de uma palavra profética no Salmo 69. Aqueles que levam o nome de Cristo devem saber que a hipocrisia, a cobiça, o egoísmo, a imoralidade e a irreverência na casa de Deus provocarão a justa indignação e condenação divina. Jesus é Senhor da sua igreja e requer que o templo seja uma casa de oração. Jesus condenará todos aqueles que usam a igreja, o evangelho ou o seu reino, visando ganhos ou glórias pessoais ou autopromoção. Agora partimos para a figueira seca, né? Apenas Mateus e Marcos falam acerca da figueira infrutífera. Ora, de manhã ao voltar à cidade teve fome e avistando uma figueira à beira do caminho dela se aproximou e não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. Marcos diz: nunca mais coma alguém fruto de ti, nasça ou coma, não é? E os discípulos ouviram isso, e a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Este é o único milagre de juízo que Jesus Cristo operou. Nós vemos aqui a linguagem figurada de Jesus na ilustração que ele usa do monte e o mar. Não há dúvida de que uma verdadeira fé em Deus através da oração remove todo obstáculo e toda dificuldade do caminho de um cristão obediente. A figueira, apesar de ser grande exteriormente, não tinha frutos para Deus, não tinha nada senão folhas ou figos ruins. Lá em Jeremias, no Antigo Testamento, né, ele fala exatamente que numa cesta, né, que Jeremias via numa cesta figos bons e figos ruins.
Os figos bons foram os que retornaram do cativeiro lá na Babilônia, né? E os figos ruins, Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém que ficou de resto na terra, e os que habitavam na terra do Egito. Ele diz, farei, Deus falando, né? Farei que seja um espetáculo horrendo, uma ofensa para todos os reinos da terra. O fruto é a essência da vida cristã. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Os frutos desejados são frutos dignos de arrependimento, frutos numa vida conservada, frutos para santificação, frutos em boas obras. Um cristão que não perdoa é um exemplo de uma figueira sem fruto. Assim foi dada uma lição prática da sorte de Israel. Aquela figueira estava simbolizando Israel, porque Israel, ele viu o prometido, ele viu o enviado, o Messias, e eles não acreditaram. A promessa aqui é, se tiverdes fé, nada se nega à fé, sendo ela verdadeira. Jesus fala da fé e da oração e declara que as respostas à oração estão relacionadas à nossa fé. O cristão que ora e não duvida pode realizar ou receber tudo o que estiver de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos falar das duas árvores, que é a videira e a oliveira. Deus falou lá em Isaías para Israel, lá no capítulo 5. A videira cultivada com tanto cuidado tinha dado uvas bravas. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta das suas delícias. Têm harpas e alaúdes, tambores e pífanos, e vinho nos seus banquetes. Nada lhes falta, tão bem cuidada pelo Senhor. Porém, não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das mãos dele. Portanto, o meu povo é levado cativo por falta de entendimento. Estava sendo profetizado que eles iam ser levados cativos, porque não estavam olhando para a obra do Senhor, nem consideraram as obras das mãos dele. Não estavam obedecendo, não estavam fazendo a vontade do Senhor. A oliveira, nós falamos aqui, vemos aqui o apóstolo Paulo falando, né? Também acerca de Israel, que tinha sido infrutífera e seus ramos foram quebrados. E o gentio agora, a igreja, aleluia, era o zambujeiro, que foi enxertada na oliveira verdadeira, Jesus Cristo. Paulo fala, né? E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, de Israel, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, o Espírito Santo, não te glories contra os ramos que foram cortados, contra Israel. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Pois assim como vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, de Israel, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aleluia, aleluia. Zambujeiro é uma oliveira incapaz de dar frutos ou impróprios para o consumo, né? É o tipo do homem que não tem nada a oferecer para Deus, nada dele se aproveita. É o homem carnal, o homem que vive a vida de todo jeito, segundo a sua própria vontade, diz que Deus não existe, que não quer saber de Deus, não é? E por aí vai. A oliveira
é o tipo do Senhor Jesus que recebe o enxerto dos ramos de zambujeiro. Para o ramo ser inserido na oliveira, é necessário que a oliveira seja ferida. Desse modo, só temos acesso à salvação através do sacrifício de Jesus Cristo, que agora usufruímos da mesma seiva, o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu santo, glorioso nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós éramos zambujeiro bravo, aleluia, e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor nos alcançou, e não é por isso que nós devemos nos gloriar, nos envaidecer, não, porque Israel ficou de fora. Deus ama Israel, Israel é a menina dos olhos do Senhor. Aleluia. É feliz aqueles que abençoam Jerusalém. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um aprendizado, mais um entendimento aqui, mais uma compreensão, Pai, para a honra e a glória do teu santo nome. E eu te apresento cada um que aqui chegar, cada um que assista, Senhor, esse vídeo, Pai, mediante a ação do teu Espírito Santo, como tem dado entendimento a mim e dê a cada um daqueles que hão de ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.